Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Vascular, o podcast da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade de Angiologia e de Cirurgia Vascular, onde nós sempre compartilhamos informação de qualidade sobre saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, com convidados sempre muito especiais. O convidado de hoje, eu tenho certeza que todo mundo da família já teve alguma relação com ele. Todos conhecem o Dr. Arno von Richthofen. Ele é de Brusque, ele é um cirurgião vascular renomado no mundo inteiro e que sempre que eu coloco alguma foto minha com ele no Instagram, eu sempre recebo mensagens sempre de muito carinho. Doutor Arno, é muito querido. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito conversar obrigado. Com você. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Arno, na sua família, você cresceu numa família de educadores. O seu pai era um educador lá em Brusque e a educação sempre foi um critério muito importante na sua formação. Veio para o Rio estudar, veio para o Rio sozinho. Eu queria saber como que foi isso para você, se afastar da sua família, pelo menos fisicamente, para estudar, que eu também sou do interior, eu vim para o Rio para estudar, fiquei aqui sozinha. Eu queria saber, primeiro, como que foi isso para você? É uma grande alegria poder estar aqui com você, Juliana, e a gente poder compartilhar alguns fatos relacionados com a minha história, que está sendo bastante longa, como nós estamos vendo dentro da nossa atividade, que é a cirurgia vascular. Você fez uma pergunta muito interessante, né? Como é que foi para mim sair do meu ambiente familiar, vamos dizer assim, e vir para o Rio de Janeiro? Bom, eu fiz um estágio intermediário antes. Eu saí de Brusque, Santa Catarina, quando você muito bem falou, meus pais ambos eram educadores, meu pai era diretor do maior colégio da cidade e ainda continua sendo. E é uma instituição que foi fundada pelos com outras pessoas também, mas meus bisavós, tanto do lado paterno como materno, participaram da fundação dessa escola em 1872. Então é uma escola que hoje em dia tem 150 anos, muito pujante, e que meu pai ajudou muito a construir. Ele foi diretor desse colégio durante 47 anos. E grande parte que está lá hoje em dia é uma escola ultramoderna, incrivelmente assim, interessante de ser visitada, inclusive, o Colégio Consul Carlos Renault. Mas o meu pai criou o curso científico, talvez porque quisesse que o filho ficasse pouquinho mais perto, tempo, né? Do que o filho mais velho, que teve que sair depois do final do ginásio. E aí não tinha terceiro científico, porque na ideia do meu pai o terceiro científico deveria ser um ano preparatório para o curso superior, e como naquela época não tinha nenhum curso superior na cidade, nem nas cidades mais vizinhas, então teria que ser feito fora da cidade de Brusque. E aí eu fui estudar em Curitiba, inicialmente morei numa casa de estudantes secundaristas. Depois eu fui morar com uma tia da minha mãe. Então já foi, digamos assim, uma saída parcial, né? E no ano seguinte, o vestibular na época era bastante desencontrado. Você podia fazer em várias cidades do país, mesmo para as escolas federais. Eu fiz aqui no Rio de Janeiro e também me inscrevi em Curitiba. Mas fiz aqui no Rio, passei na primeira oportunidade e aí telegrafei para os meus pais. Na época, telefonar era difícil. Sim, mandava. Demorava-se horas, então mandei um telegrama. Passei na Nacional, não faço mais vestibular em lugar nenhum. Acabou. Fico até raspar a cabeça. O que demorou um mês e tanto, até vir a época da matrícula. Aí eu recebi o trote, que uma instituição que eu sempre fui contra, sobretudo o trote violento, né? Mas era. Era violento? Sim, raspava a cabeça, pintava a cabeça da gente com guache, tintas coloridas e tal, série de coisas absurdas. E aí foi a minha vinda para cá.
Mas isso de morar sozinho, acrescentou alguma coisa ou foi Sem traumatizante? dúvida. Não, não. Eu acho que força você a ser independente e deixar e procurar conseguir as coisas por você mesmo, né? Claro que eu sempre tive apoio dos meus pais, inclusive financeiramente, né? Não era uma coisa gorda, mas era o suficiente para viver. E eu acho que foi fundamental. Para mim foi muito importante. E eu acho isso realmente muito recomendável. E como, durante a sua formação como médico, o senhor escolheu cirurgia? Sempre teve essa ideia? Pensou em alguma outra especialidade? Que eu li que a psiquiatria meio que entrou aí um pouco nas dúvidas. Tão diferentes, né? Psiquiatria e cirurgia. Como foi? É interessante. Várias decisões profissionais na minha vida foram curiosas. Assim. A primeira, a escolha pela medicina. Eu, praticamente até o segundo ano do científico, eu tendia muito mais para uma carreira na área de engenharia, mas eu sempre tive um problema muito grande com matemática, embora eu gostasse muito da construção de coisas. Eu, por exemplo, quando era estudante, meu pai, nesse colégio que ele dirigia, tinha um ginásio industrial, onde tinha oficina de artes industriais com metal, cerâmica, mecânica, onde os alunos podiam fazer um curso técnico paralelo ao curso acadêmico, não era uma coisa exclusivamente técnica. E nesse colégio, eu, com 15, 16 anos, eu construí 2 karts. Uau! Eu mesmo. Eu fiz tudo, menos o motor. Eu fiz os chassis, a embreagem, os freios, buzinei tudo. Obviamente que o professor dava uma certa assistência, mas ele não ficava em cima da gente. Então você tinha que enviar e fazer. E 2 karts, então eu imaginei que fosse uma coisa assim, que eu iria nessa direção. Mas depois, talvez, pela minha aversão à matemática pura e aplicada, e por influência do meu irmão, que é quase 10 anos mais velho do que eu e médico, já estava avançado na formação dentro da Faculdade de Medicina, e por amizades de meu pai, sobretudo, eu resolvi que ia fazer medicina. Aí entrei na medicina sem um objetivo específico, o que eu queria fazer. Nós tivemos um professor na faculdade, que é o professor Eustáquio Portela, que era um psiquiatra extremamente talentoso, sobretudo como didata, como professor ele era incrível. A minha turma, 1/3 fez psiquiatria, certamente por influência dele. Ele era bom de contar histórias. Ele era ótimo. E ele pegou a gente no 3º ano já na psicologia médica, depois no 4º ano também com psicologia médica, e finalmente no 5º ano com psiquiatria. E cativou muitos alunos, inclusive eu. E eu aí, nessa época, inclusive, comecei a namorar uma mestranda, era bem mais velha do que eu, mestranda de psiquiatria, o que deu um certo impulso à minha ideia psiquiátrica, mas quando eu comecei a vivenciar com o doente mental, eu senti que aquilo não era a minha praia, entendeu? Eu sempre me atraiu, mas não como dedicação. Entendi. Né? E aí eu resolvi que ia fazer uma carreira cirúrgica, o que talvez fosse mais de acordo com a minha índole, assim, de inventar coisas, né? Ah, sim. Entendeu? Construir e inventar. E a minha... Talvez seja a tua próxima pergunta, como é que eu fui fazer a cirurgia vascular? Posso emendar direto? Claro, por favor. Eu senti que eu queria fazer uma carreira cirúrgica, eu era interno de cirurgia no Hospital de Ipanema, e meu colega de enfermaria, João Henrique Forte, ele já tinha firme intenção de fazer cirurgia vascular. Sim. E aí um dia ele me convidou se eu não gostaria de assistir uma reunião de um grupo de cirurgiões vasculares que existia aqui no Rio de Janeiro, era liderado pelo doutor Antônio Luiz de Medina e doutor Helênio Coutinho, que tinha uma reunião no consultório deles, que era uma casa em Botafogo, toda quarta-feira à noite. E aí eu aceitei e fui.
E nesse dia que eu ouvi eles contando o que eles iam fazer, como ia ser a cirurgia, o planejamento, diga isso que eu quero fazer também. Sim. E aí, então, eu decidi, a partir desse momento, e já lá vão 52 anos, e não me arrependo. E também já fez especializações fora do Brasil, né, doutor Arno? Aí eu fiz uma formação, na época não era exigida uma residência formal de longa duração em cirurgia geral, eu fiz uma parte de cirurgia geral, e aí depois fui residente do Dr. Medina, no Hospital dos Servidores do Estado, e a ZERJ, que não existe mais, e fiz 2 anos de residência. Nesse período também a gente podia escolher um estágio rotativo, eu escolhi cirurgia cardiotorácica, lá era junto a torácica e a cardíaca, e terapia intensiva. Então eu fiz isso 1 ano e meio de vascular e meio ano de torácica, cardíaca e terapia intensiva, tudo junto. E pleitei uma bolsa na Alemanha. Na época era possível se conseguir bolsas no Departamento Alemão de Intercâmbio Acadêmico sem que tivesse sido concluído nem mestrado nem doutorado. Não sim. tinha mestrado nem doutorado no Brasil, nessa época, na área vascular. E hoje em dia, para você se candidatar a essa bolsa, tem que ter doutorado. Sim. E tem que ter doutorado antes dos 32 anos. Para os médicos, praticamente impossível. É mesmo? Praticamente impossível. Antes dos 32? Como na época não tinha, não existia no Brasil. O primeiro mestrado de cirurgia vascular, acho que foi iniciado pelo professor Emil Burian, em São Paulo, veio alguns anos depois. Aí eu ganhei essa bolsa na Alemanha e passei 1 ano lá trabalhando com o professor Jörg Vollmar, que era uma das maiores autoridades mundiais na cirurgia vascular na época. Só para ter uma ideia, por exemplo, aqui em 1 ano no Brasil nós tínhamos operado 15 carótidas. 1 ano no Vollmar operamos 187. Uau! Então é uma diferença muito grande, né? Um serviço de muito movimento. Embora 1 ano às vezes parece que não é muito, mas quando você já tem uma formação básica e você tem como selecionar dentro do teu intelecto aquilo que realmente é importante, 1 ano acho que foi suficiente para voltar. E nunca pensei em ficar lá, embora tivesse sido convidado, nunca pensei. Em ficar lá. Na época a gente tinha muita esperança no Brasil, né? É uma coisa que... eu tive 2 oportunidades de trabalhar no exterior, essa na Alemanha e outra depois nos Estados Unidos, em 1983, mas eu, na verdade, nunca pensei em sair, seriamente sair daqui. Analisei, resolvi que... Ainda bem que continuou aqui para dar essa contribuição para a nossa cirurgia vascular, né, doutor Arno? Eu acho que está sendo bom. O senhor já chefiou vários serviços aqui de cirurgia vascular e agora se concentra no Center Vasc. Como que surgiu o Center Vasc? Eu não chefiei vários serviços, não. Na verdade, eu acho que foram 3, né? Vários? O primeiro foi no Miguel Cotto. Eu fui trabalhar, quando eu voltei da Alemanha, foi uma coisa interessante, porque eu voltei em dezembro de 1975 e eu não tinha emprego aqui. Na época, todo mundo buscava um emprego. Aí eu fiquei tentando conseguir emprego, não conseguia, tinha que ser nomeado. Afinal, por esse colega que eu deixei no meu lugar, eu tinha 2 empregos parciais que eu fazia nas horas vagas, na época na Casa de Portugal, em que eu cedi para o colega, e esse colega, quando eu voltei, ele me indicou para trabalhar com o Rodolfo Perissé, que era cirurgião vascular também, que tinha sido recentemente nomeado como diretor do Miguel Cotto e queria construir lá um serviço de cirurgia vascular. Eu não o conhecia, fui lá, conversamos, imediatamente nos entendemos muito bem, e ele então solicitou a minha nomeação para o Miguel Cotto. Eu fui trabalhar no Miguel Cotto. Confesso que tinha tido pouca experiência com trauma vascular até então. Lá? E teve aquela famosa história de fazer do limão a limonada. 1 mês trabalhando no Miguel Cotto
eu peguei uma pneumonia. Ótimo. Nada a ver com o hospital. Na verdade, tinha um aspergilos dentro do ar-condicionado do meu quarto. Olha, do quarto do senhor. Eu morava numa cobertura e que o ar-condicionado dava em cima de uma jardineira. Então ele aspirava o fungo. O fungo de lá. Do jardim, da jardineira, e eu respirando esse troço, fiz uma pneumonia por aspergilos. O diagnóstico foi feito, estava sendo tratado já há vários dias, sem diagnóstico, uma radiografia estranhíssima. Até que um pneumologista chamado Antônio Chibante entrou no meu quarto, veio fazer um grande amigo meu, olhou a chapa e disse, parece aspergilo, mas como? Aí ele foi, olhou e disse, será que está aqui? Desliga o ar, dorme sem o ar, eu vou amanhã mandar o laboratório aqui fazer uma cultura para a gente ver se não tem aspergilo. E tinha. E aí eu fiquei bom, eu fiquei depois de começar um mês no Miguel Couto, eu fiquei 3 semanas afastado. E aí eu aproveitei a oportunidade para me atualizar em trauma vascular. Ótimo. Porque eu nunca tinha trabalhado intensamente. Claro, tinha operado alguns casos, assistido. Aí na época não tinha internet, eu pedi referência de vários trabalhos, agora eu não consigo lembrar quem fez isso para mim. Algum colega foi ao fundão e fez cópia xerox dos trabalhos. E eu, quando voltei para o Miguel Couto, 3 semanas depois, eu sabia. Já estava atualizado. Eu aprendi que eu tinha que saber microcirurgia, como fazer reconstrução venosa, síndrome compartimental, fasciotomia, como tratar trauma vascular em crianças e tantas outras coisas que eu não tinha tido conhecimento prévio. E aí foi uma grande diferença para mim, né? Tanto é que nós, 4 anos depois, uma mudança política, o PRC teve que se afastar. O último ato dele como diretor do hospital foi recomendar a minha nomeação para a chefia do serviço. Eu não era chefe até então, nessa época eu tinha 29 anos. Muito então, jovem. Eu fiquei chefe da cirurgia vascular, na verdade, oficialmente o primeiro chefe de cirurgia vascular do Miguel Couto, com 29 anos. Uau! E lá fiquei mais alguns anos, e foi uma experiência incrível. Eu preciso dizer, até hoje é o lugar que eu mais gostei de trabalhar, por causa da variedade e da imprevisibilidade daquilo que a gente vai encontrar. Então, isso é muito fascinante, né? Que você tem que estar preparado para uma grande gama e, de repente, aparece uma coisa que você nunca viu e todo dia era diferente. E fizemos um serviço de grande produção, inclusive científica, gerou o primeiro livro de urgências vasculares publicado em português, em 1983. Eu, por uma questão de gratidão, coloquei o Rodolfo Périssé como coeditor do livro. Né? Acho que ele mereceu deixar um legado dele também, que foi um grande cirurgião. E aí depois fui para Beneficência. Depois, também por razões políticas, eu acabei saindo do Miguel Couto. Eu era médico também do INAMPS, na época, que era o atual SUS, mas nunca tive uma dedicação muito grande ao SUS, e tanto é que em 1985 eu pedi demissão do SUS e aí fui convidado a trabalhar na Beneficência Portuguesa, inicialmente como ligado ao serviço que lá existia, mas também a gente não se entendeu muito bem, porque é muito difícil, com condutas diferentes e personalidades diferentes também. E aí, uns 2 anos depois, foi criado um serviço, não sei como dizer isso, o serviço teria 2 serviços de cirurgia vascular dentro da Beneficência. E assim funcionou. Até 98, quando já a Beneficência já tinha tido várias crises de funcionamento, em que eu, com a ajuda de várias pessoas, hoje está aqui o Paulo Roberto Matos da Silveira, que foi chefe do serviço onde você trabalha, Juliana, né? E foi o presidente e idealizador. Eu confesso que eu ajudei também do primeiro encontro de angiologia e cirurgia vascular do Rio de Janeiro, fazem 38 anos, né? E o Paulo foi uma pessoa muito importante. Nós criamos, então, o Center Vasc, que era com a ideia de atender os pacientes com patologia vascular de uma forma ampla, em que tivesse todos
os serviços de angiologia, cirurgia vascular, fisioterapia vascular, tratamento de feridas, tudo num ambiente único. Nós tínhamos uma área grande, 450 metros quadrados, tinha 7 consultórios. Na verdade, alguns ele nunca conseguiu ocupar, mas tinha espaço para fazer isso tudo. Daí que surgiu. Muito bacana isso. Agora, saindo um pouquinho dessa área, doutor Arno, eu li no livro de memórias da sua família, no capítulo do senhor, a sua história com a fotografia. Como que apareceu essa vontade, essa arte? Fotografia é uma arte. Como que surgiu isso na vida do senhor? A entrada da fotografia na minha vida foi muito interessante, porque se deu, por influência também do meu irmão, que morava nos Estados Unidos. Ele ficou viúvo muito precocemente e já estava trabalhando lá, fazendo a residência dele, inicialmente em cirurgia geral, com a intenção de fazer cirurgia plástica. E eu voltei com ele, quando ele perdeu a esposa, para fazer companhia. E ele gostava de fotografia, ele me ensinou a usar câmeras fotográficas que se dispunha na época, que eram realmente avançadas, a câmera reflex. E eu ganhei, quando eu voltei, ele me deu a câmera de presente. E eu voltei para cá em um sábado à tarde, num dia de inverno, bem chuvoso, cinzento, frio, não é frio, mas estava fresquinho. Eu recebi um telefonema de um amigo, André Luiz Faria, que era cineasta, e dizendo: você tem uma câmera fotográfica, não tem? Eu digo: tem. Vem aqui que nós estamos rodando um filme aqui em Ipanema, e o fotógrafo de cena, que faz as fotos que depois vão ser usadas na divulgação do filme, não está doente, está com tifo. Ele havia viajado para o Nordeste e sido contaminado com tifo. E aí eu fui e comecei a fotografar amadoristicamente, e o fotógrafo do filme, o fotógrafo do cinema mesmo, da parte de filmagem, Solim Levi, e eu simpatizamos muito um com o outro, e ele disse: vem aprender fotografia comigo. E ele tinha um laboratório fotográfico em casa, não era um estúdio, era um laboratório. E eu fui trabalhar e virei, vamos dizer assim, quase técnico de laboratório dele. Ele tinha um equipamento muito bom, e assim que começou. Depois eu... Mas só uma coisa, só te interrompendo. Qual tipo de fotografia o senhor gostava? De pessoas, de paisagens, ou como que é? Que mais te interessava? O interesse pela fotografia foi tanto que no 3º ano da faculdade, ou seja, 2 anos depois desse episódio que eu acabei de contar, eu praticamente tive vontade de largar a medicina e fazer fotografia. Uma outra viagem nos Estados Unidos, eu fiz um estágio de fotografia num grande estúdio de publicidade em Chicago, e realmente voltei fascinado, né, com a ideia talvez de largar. Meu pai me convenceu a não parar a medicina, faz mais um pouco. Porque os primeiros anos... Oi? Termina, né? Os primeiros anos são muito chatos, né, na faculdade, né? Os anos básicos, para quem é uma pessoa prática, que nem eu, né? Se a pessoa é cientista, talvez ache aquilo realmente muito interessante, mas não era o meu caso. Então, eu voltei e continuei a fazer fotografia, e inicialmente acabei fundando uma empresa, Estúdio F, que era eu e um amigo japonês, e eu gostava muito de fotografia mais técnica. Eu fazia também pôster, fazia grandes ampliações. Na época a gente fazia, que hoje em dia faz com, não sei como é que é o nome, grandes painéis. Eu cheguei a fazer painéis de 6 metros de comprimento de fotografia. Dava um trabalho muito grande, revelar essas coisas muito grandes. Fazia muita fotografia técnica, trabalhei para várias revistas, revista da Shell, revista de hospitais, revista até do Hospital Silvestre, muita coisa. E o seu acervo médico fotográfico é famosíssimo, né, doutor Arno? Aí depois, a partir do 6º ano, do primeiro ano também de cirurgia vascular, o doutor Helênio Coutinho, que era sócio do Medina e que a gente ajudava ele eventualmente, era muito amigo do Fernando Paulino, que era o cirurgião geral mais
digamos assim, conhecido e proeminente do Rio de Janeiro na época. E o Paulino estava pensando em escrever um livro sobre cirurgia de tumores digestivos. E aí me convidou para fotografar as cirurgias dele. Sim. Então, eu fui algumas vezes fotografar e comecei a me interessar mais pela fotografia médica, que a mim me incomodava muito, porque era muito inestética, né? Sim. Tinha uma cabeça virada para a estética de repente. E hoje em dia eu tenho talvez um dos maiores acervos, sobretudo muito bem catalogado, de cirurgia vascular, de doenças vasculares. Tem os slides analógicos, em slides mesmo, tem mais de 50 mil, todos catalogados. E tenho digital, eu não tenho a menor ideia, mas você tem ideia, o meu arquivo em casa de imagem é um storage com 12 tera. Nossa! Tem muita coisa. E está tudo certinho. Eu dei uma aula hoje, por exemplo, que eu fui garimpando o que eu vou usar de imagem. Organização. Porque senão não serve nada, né? Você tem não sei o que, 222.486.JPG, não vale nada. Você tem que saber o que é. Dá trabalho, mas eu gosto. Você orienta os seus alunos à estética fotográfica, como tirar uma fotografia? Menos do que eu gostaria. Um dia eu tenho que preparar uma aula disso. Que a fotografia médica também é muito importante para a gente fazer um registro. A coisa mais importante, tem duas coisas que eu acho que são vitais. Em primeiro lugar é a iluminação. Nós estamos tendo aqui sendo iluminados por uma fonte que não causa sombras, certo? Isso é verdade. E que tem 5.200 graus Kelvin de temperatura, ou seja, luz solar. Ela está transmitindo nas imagens que estão sendo captadas a cor natural que nós temos. Sim. Né? E a segunda coisa importante é que tem que ter um reparo anatômico para a pessoa que olha a fotografia saber o que é aquilo. Que às vezes tira só uma foto da lesão. Tem que ter uma foto da lesão e tem uma foto do conjunto. Não sabe o que é aquilo, né? Claro. Que lado que está a cabeça. Pode ser na testa, pode ser na perna. Né? Então tem que ter o reparo anatômico, seja a região inguinal, uma genitália, um ombro, uma asa do nariz. Não precisa identificar quem é o paciente, mas tem que ter. Né? E tem que ser... a foto tem que ser feita na posição, porque uma foto de cirurgia tem que ser feita atrás do cirurgião. Para saber qual é a Se o anestesista tira a foto, tem que dizer foto feita pelo anestesista, pela cabeceira do doente. Senão você não consegue se identificar na hora o que é, entendeu? Eu sempre gosto de falar que o médico tem que ter um pouco de olhar artístico também, tanto do paciente quanto para uma foto também, para não ficar aquela coisa muito engessada. Eu gostaria também de fazer um curso de fotografia até para registrar melhor os meus pacientes. Sem dúvida, eu acho que é importantíssimo. E agora, só uma mensagem final. O que o senhor gostaria de falar para os novos cirurgiões vasculares, quem está começando agora? A minha mensagem é que vocês têm uma grande especialidade. Vocês têm uma especialidade que tem um futuro extremamente promissor por várias razões. Primeiro, porque ela avançou muito. Ela é uma das especialidades mais novas dentro da história da medicina. Nós temos agora 70 anos de especialidade. Praticamente são pouquíssimas que surgiram depois, né? E nós temos uma população com aumento de expectativa de vida, ou seja, nós vamos ter cada vez mais pacientes com doenças vasculares. Queira Deus que um dia a gente consiga descobrir a cura ou a prevenção efetiva de todas elas, mas isso é um sonho utópico, né? De forma que eu acredito que nós temos uma grande especialidade e com muitas possibilidades de áreas de atuação. Sim. Uma das poucas especialidades que trata o ser humano, desde o couro cabeludo até o pé. Então, isso é uma coisa que sempre isso me atraiu muito. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu pensei em fazer é oftalmologia. Depois você puxa operar só o olho, é tão importante, mas é um órgão só o coração. Pensei também em fazer cirurgia cardíaca, mas não, eu gosto da vastidão que nós temos de oportunidades de ação dentro da cirurgia vascular e da angiologia. É uma especialidade que tem relação com movimento, com uma integração do corpo inteiro. Exatamente. Então, eu acho isso excelente. Então, acho que quem escolheu isso
e se dedicar, escolher uma grande especialidade com um grande futuro. Doutor Arno, foi Obrigado um pela prazer oportunidade. conversar com o senhor. Obrigado. Sempre tenho muita gratidão ao senhor. Infelizmente, a gente tem que terminar. E eu sempre faço minha perguntinha, porque eu, como mineira, sofro bullying porque eu tomo café com adoçante, doutor Arno. Eu quero perguntar, o senhor é do time café com açúcar puro ou com adoçante? Já tomei com açúcar há muitos anos, depois tomei uns tempos com adoçante, mas eu acredito que há décadas eu tomo café puro. Sabe? E totalmente puro. Quem sabe um dia eu consigo. E o café mineiro de alta qualidade. É. Né? Acho que sem dúvida. Vai conseguir. Muito obrigado, doutor Arno, por Um toda a beijo sua grande. generosidade. Obrigado. E por aqui nós terminamos mais um episódio do Café com Vascular. Eu peço, deixe o seu joinha, que esse episódio foi sensacional. Se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente. Siga a SBACV-RJ, a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, nas redes sociais. Esse episódio estará no Spotify e no YouTube. Eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!